Olá, galerinha do Colégio Magistral, em especial meus alunos do 9º ano. Tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática. E vamos estudar, lembrando que nós estamos no nosso módulo 2 e estamos estudando sobre equações do segundo grau, né? Então, o que é que nós iremos estudar hoje, hein? O que será que esse Pato Donald tem para dizer pra gente hoje? Nós iremos estudar sobre resolução de equação do segundo grau incompleta. Então, vamos lá? Primeiro, vamos ver a do tipo ax² igual a zero. Nessa equação aqui do segundo grau incompleta, o meu b é zero e o meu c também é zero. Então, como é que nós iremos resolver a equação do segundo grau desse tipo aqui? Ó, vamos para exemplo. Exemplo A, 25x² igual a zero. Então, aqui, quem é o meu coeficiente, quem é o meu A? 25, né? Então, como é que a gente resolve? Vamos primeiro isolar o meu x². Então, se o 25 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. Então, nós vamos ter isso aqui. x² é igual a zero, que já está aqui. Se 25 está multiplicando, passa para cá dividindo. E aí, é só fazer 0 dividido por 25, quanto é que é, galerinha? 0. Então, x² é igual a zero, ou seja, se tá ao quadrado, passa para o outro lado como? Raiz, então, passa para o outro lado mais ou menos raiz de zero. Quanto é raiz de zero? Zero. Então, x é igual a zero, tá certo? Então, tá aqui a minha resposta. X igual a zero. Então, vamos para o nosso outro exemplo. Exemplo B. 4x² igual a zero. Mesma coisa. É dessa forma aqui. O meu B é zero e o meu C também é zero. Então, eu preciso o quê? Isolar o x². Então, nós vamos ter x² é igual a zero, né? Dividido por 4. Porque se o 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 0 dividido por 4 é 0. Então, x é igual a 0. Percebam, gente, nessa aqui, letra A, eu fui fazendo mais passo a passo, colocando para você x² igual a 0, x é igual a mais ou menos raiz de 0, x é igual a 0. Não precisa estar fazendo esse espaço todo. Pegou uma equação incompleta do tipo ax² igual a 0, o meu x vai ser 0. Sempre, professora, sempre. Porque lembra, se aqui é uma igualdade, o que tem desse lado tem que ter desse lado aqui também. Então, qual vai ser o valor que multiplicado pelo meu coeficiente A vai dar 0? 0, porque 0 vezes qualquer coisa é quanto? 0. Então, o meu x só poderia ser 0, tá? Mas, no geral, basta fazer isso aqui, ó. 4x² igual a 0. Então, x² é igual a 0 dividido por 4, ou simplesmente daqui mesmo você podem botar x igual a 0, tá certo? Vamos lá para o outro tipo. Do tipo ax² mais c igual a 0. Então, nesse caso aqui, o meu b é igual a 0. Então, vamos lá para o exemplo. Exemplo A. x² menos 16 igual a 0. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o quê? Nós iremos sempre isolar o meu x². Então, se tá menos, passa por outro lado, mais. Então, nós vamos ter x² igual a 16. Professora, e o 0? Gente, o 0 a gente nem precisa colocar quando for uma adição, né? Por quê? Porque 16 mais 0, 16. Se fosse 16 menos 0, menos 16, por exemplo. Então, por isso que a gente não precisa colocar, tá certo? Porque aqui tem o saldo em mente, eu passo pra lá mais. Então, só fazer a adição, por isso que a gente não coloca. Então, x² igual a 16. Tá ao quadrado, passa pro outro lado como? Raiz, então, x é igual a mais ou menos raiz de 16. Gente, sempre vai ter que colocar isso aqui, tá? Mais ou menos raiz de 16. Então, x é igual a quem? Quem é raiz de 16? 4. Então, x é igual a mais ou menos 4. O que é que isso quer dizer, professora? Quer dizer que o meu x pode ser 4 ou o meu x pode ser menos 4. Aí, só vocês relembrarem a aula 1, daquela historinha em quadrinho que eu contei pra vocês, né? Que o menino falou qual era o número ao quadrado que dava 25. Aí ele falou 5 e disse que também tinha um outro número, menos 5. Lembram na aula 1 que eu falei, que era parte da definição? Justamente para vocês entenderem isso aqui, ó. Porque, ó, esse número não tá elevado a 2, então,
qualquer número que eu coloque aqui, positivo ou negativo, o resultado vai dar o quê? Positivo. Por isso que a gente passa pra cá mais ou menos raiz de 16, tá certo? Porque 4 ao quadrado, quanto é que é? 16. E menos 4 ao quadrado, quanto é que é? Também é 16. Na dúvida dessa parte, volta lá para a aula 1 na parte de definição, tá? Explicando melhor isso aí, tá certo? Então, vamos lá. Item B, exemplo B. X ao quadrado menos 9 igual a 0. A mesma coisa. É interessante até vocês pausarem o vídeo e tentar fazer isso aqui sozinho. Que tal? Pausem aí o vídeo e tentem fazer. Fizeram, galerinha? Vamos ver se vocês acertaram. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Eu vou ter que fazer o quê? Isolar um x? Muito bem. Então, x ao quadrado igual a 9. Porque se tá menos, passar para cá, mais. Então, tá ao quadrado, passa para o outro lado como raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? 3. Então, x é igual a mais ou menos 3. Então, meu x pode ser 3 ou meu x pode ser menos 3. Lembram que no módulo 1 estudamos raízes, eu disse era importante, a gente tá sabendo a tabuada, ensinei a vocês como encontrarem as raízes, justamente por conta desse assunto que nós estamos estudando, tá? Tranquilo até aí? Acertaram? Muito bem. Vamos agora para o meu outro tipo. Terceiro e último tipo. Ax ao quadrado mais bx igual a 0. Nesse tipo aqui, o meu c que é 0, tá certo? Então, vamos lá para um exemplo. Exemplo A. X ao quadrado menos 16x igual a 0. Gente, toda vez que nós tivermos esse tipo aqui, o meu c igual a 0, nós iremos colocar a minha incógnita, que nesse caso aqui é x, em evidência, tá? Colocar em evidência vai ficar dessa forma, ó. X, coloquei ele em evidência, abre parênteses, aí vai ficar x menos 16. Professora, o que é isso? Aplica a distributiva, vai voltar para cá, ó. X vezes x, potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então, 1 mais 1, 2. Então, volta para o x ao quadrado. X vezes menos 16, menos 16x, tá? Então, esse aqui foi o assunto que vocês viram no ano passado, tá? Só para lembrar aqui como é que faz. Então, é sempre assim, tá, gente? Ah, professora, eu não consigo pensar como é que eu vou colocar aqui em evidência, tá confuso pra mim, ó. Colocou em evidência. Tem uma letra aqui, que é minha incógnita, e outra aqui. Não são iguais? São. Então, quem é que você vai colocar? Vai colocar de menor expoente. Quem é que tem o menor expoente? X ao quadrado ou só o x? Só o x, né? Então, bota aqui o x. Abre o parêntesezinho. Abre o meu parêntese. E agora, a gente vai analisar com esse aqui. Sempre vai ser na ordem, de cá pra cá. Quem é que eu vou botar primeiro? Boto minha letra, tá? X. E aí, é só fazer, ó. 2, esse aqui que é maior, 2 menos 1. 1. Então, vai ser x elevado a 1, certo? Ah, esse aqui, vamos lá botar aquela letrinha. Digamos que vocês botem lá a letrinha. Repete o número, tá? 16. Aí, botar aqui o x. Aí, você vai fazer 1 menos 1, 0. X elevado a 0. 1. Então, só deixa o meu 16, tá certo? Que, na verdade, é você pegar esse número e dividir. Aqui eu fiz, ó, 16 dividido pelo meu coeficiente 1. Quanto é que é? 16. Aí eu boto aqui. E aqui eu fiz 1 dividido por 1. 1. Por isso que fica um fantasminha aqui. Tá certo? É só isso. Tá? Então, vamos lá. Coloquei em evidência. Tem que colocar em evidência, tá? E aí, nós temos dois casos a analisar. Para isso aqui tudo dar 0, nós temos duas possibilidades. Ou o meu x é 0. Por que, professor, o meu x é 0? Porque 0 vezes qualquer coisa. Quanto é que dá? 0. Então, se o meu x aqui for 0, vai ser 0 vezes isso aqui, 0. Então, nós temos essa primeira possibilidade. Sempre vai ser assim, gente. Quando você tiver desse tipo aqui, 0 sempre vai ser uma solução. Uma das. Então, x igual a 0. Ou, tá? Ou, agora a gente tem que analisar isso aqui de dentro, para ver quanto é que vai dar. Então, a gente vai pegar x menos 16 e igualar a 0. Sempre vai fazer isso, professora? Sempre. X menos 16 igual a 0. Aqui vocês já sabem resolver, a equação do primeiro grau, né? Que vocês viram lá no ano passado. Então, x menos 16 igual a 0. Então, x é igual a, tá menos, passar para cá, mais. Então, x igual a 16. E essa é a minha resposta, gente, ó, dessa questão aqui. Ou x é 0, ou x é igual a 16, tá? Vamos
Vamos lá para o meu exemplo B. X ao quadrado mais 9x igual a 0. Vamos lá. Tem x aqui, primeiro passo que eu faço, colocar em evidência. Quem que eu vou colocar em evidência? O meu x, né? Que tem x aqui, tem x aqui. Boto x, abro o meu parêntesezinho, aí vou fazer, ó, 2 menos 1 do x, vai ficar aqui em x. E x, 1 menos 1, 0. Então, nem preciso colocar a minha letrinha, só o meu número. Então, vai ficar x, que multiplica x, mais 9, igual a 0. Sempre, 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 uma das minhas possibilidades, das minhas soluções é x igual a 0, né? Porque se x for 0, vai zerar isso aqui, e ok. Ou, a gente resolve isso aqui de dentro, x mais 9 igual a 0. Temos uma equação do primeiro grau, então, letra para um lado, número para o outro, certo? Então, x é igual a menos 9. Tá mais passar para cá? Menos. Então, a minha solução é x igual a 0 ou x igual a menos 9. Tranquilo, gente, essa parte, então. É só isso, só lembrar, teve x aqui, tenho que colocar em evidência. Uma das soluções vai ser x igual a 0 e a outra solução eu vou resolver a minha equação do primeiro grau daqui de dentro, tá certo? Então, é isso, galerinha, de resolução da equação do primeiro grau incompleta ou do segundo grau incompleta, é só isso mesmo, tá? E aqui tá o mapa mental que eu passei para vocês fazerem, não foi na plataforma. Passei na atividade dia 15, fizeram? Certo, então, aqui tá tudo essa parte que eu ensinei para vocês. Aqui tá um resuminho do módulo de vocês, da página 103 a 105, certo? Tá os 3 tipos de equações do segundo grau incompletas e como a gente resolve. Tá aqui os exemplos, tá? Foi o que eu expliquei para vocês. Ok? Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida podem perguntar, tá? Um grande beijo e até a próxima aula.